Pessoal, a gente vai falar agora sobre quantidade de movimento, uma grandeza que Newton acabou inventando. Ela não existe mesmo assim na prática, você não vai encontrar na natureza, achar assim, aquilo é uma quantidade de movimento. Não é, é uma ideia que o Newton vai trazer para explicar as suas leis. Na verdade, as leis de Newton começam com esse conceito, quantidade de movimento. Então, quando você olha para esse bloco daqui que eu desenhei parado, você vai falar assim, qual é a quantidade? Quantidade você tem ideia mesmo do numérico 1, 2, 3, 5 laranjas, 6 laranjas, essa ideia mesmo de quantos objetos você tem. Só que agora é quanto movimento você tem desse objeto, que seria mais ou menos isso. Aí você fala assim, Léo, o movimento está associado com velocidade. E se você está desenhando aqui parado, né, não tem aquelas setinhas de vento, então ele não tem movimento nenhum. Beleza, não tem movimento nenhum, então a quantidade de movimento dele, nesse caso, seria zero. Mas e se por algum motivo a gente começa a associar uma certa velocidade para esse objeto? Você fala, então agora ele tem uma quantidade de movimento aí. Eu não sei quanto que é essa quantidade de movimento, mas se tem velocidade, está se movimentando. Então vai ter uma dessa quantidade abstrata aí. Verdade. Então você está falando para mim que se eu movimento, ele começa a ter quantidade de movimento. E se aumentar a velocidade desse objeto, o que acontece com a quantidade de movimento deles? Você vai falar, você depende então da velocidade. Se você aumentar a velocidade desse objeto, a quantidade de movimento dele tende a aumentar. Então, a quantidade de movimento que a gente vai apresentar pela letra Q depende da velocidade. Beleza. Então, a quantidade de movimento de um bloquinho a 1 metro por segundo é um valor. Desse mesmo bloquinho, só que agora com 8 metros por segundo, é um outro valor, é uma outra situação, problema. Então, é esse que vai ser o nosso espírito da quantidade de movimento. E se eu tivesse agora um bloquinho com a 5 metros por segundo, mas a massa dele é 2 quilos, e um outro bloquinho tivesse a mesma velocidade, 5 metros por segundo, só que esse bloquinho agora tivesse 100 quilos. Quem teria mais movimento? Aí pode parecer meio difícil, né? Se o movimento está relacionado com a velocidade dos dois são iguais. Tenta imaginar o seguinte, quem que seria mais fácil parar um bloquinho de 2 kg ou um bloquinho de 100 kg à mesma velocidade? Você vai falar assim, de 100 kg é muito mais difícil. Então você vai falar que a massa tem uma certa relação com a quantidade de movimento. Então a quantidade de movimento é uma grandeza imaginada que relaciona a massa do objeto com a velocidade que ele se encontra. Isso vai ser a nossa definição de quantidade de movimento. Massa vezes velocidade. Outro detalhe, quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Aqui em a maioria dos exercícios eu não vou usar isso, mas na prática a gente tem que ter uma setinha aqui na velocidade, que é uma grandeza vetorial, e a quantidade de movimento vai ter vetorial. Isso vai fazer um pouco de diferença mais para frente. Até mesmo que eu falei para vocês que isso vai aparecer na nossa vida para explicar a segunda lei de Newton, né? Que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. E a aceleração você pode falar que é variação de velocidade pelo tempo. Olha só para você ver indiretamente a quantidade de movimento aparecendo aqui. Aí você fala assim, Léo, mas aqui não é a quantidade de movimento, aqui é variação de velocidade. Se você fizesse uma distributiva aqui nessa situação, problema, fizesse assim, força resultante é igual a massa, velocidade final menos velocidade inicial dividido pelo tempo, e jogasse a massa aqui para dentro, ia aparecer a quantidade de movimento. A força resultante é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial dividido pelo tempo. Foi assim, na verdade, que ele definiu a força resultante de um corpo, a variação da quantidade de movimento. Mas a ideia de variação de quantidade de movimento eu vou falar para vocês em um outro vídeo. O que eu quero chamar a atenção para vocês são as unidades. A unidade de quantidade de movimento, a massa é medida em quilo, velocidade metros por segundo. Então a unidade pode ser quilogramas metros por segundo, essa pode ser a unidade de quantidade de movimento. Ou, se vocês perceberem, né, isso daqui, se eu posso passar o ΔT para o outro lado, enfim, ia ficar então Newton vezes segundo. Então a unidade é quilograma
metro por segundo ou newton vezes segundo. Tanto faz, uma ou a outra. É a mesma coisa. Você pode tanto usar uma grandeza quanto a outra, que é a mesma ideia. Eu prefiro usar newton segundo, que é mais rápido de escrever, só por preguiça, questão de tempo. Mas a ideia é a mesma. Então, vou falar para vocês um pouco agora de uma outra grandeza que vai aparecer, que é o impulso. Então, jogar um pouco mais para cima. Vamos vir para cá também. Fica mais bonitinho aí na tela. Vamos começar a falar desse cara. Impulso. O impulso é um pouco chato de falar dele por causa da definição. O melhor jeito, eu acho, de definir impulso, tentando reduzir em uma palavra só, seria empurrão. O impulso está relacionado com o empurrão aí que você vai dar em um corpo, né? Se o corpo estava parado, se eu quero fazer ele movimentar, eu tenho que dar um empurrão, exercer, eu tenho que dar um impulso inicial. Então seria um pouco isso o impulso. Está relacionado com esse empurrão que você vai dar. Como que faz para calcular o impulso? A definição de impulso está relacionado com a força média vezes o tempo que você vai aplicar essa força média. Isso daqui vai ser bem comum em alguns exercícios. Eu vou falar até um pouco mais no outro vídeo com relação a cinto de segurança, tudo mais. É só um introdutório. Então esse vai ser o conceito de impulso. É uma força vezes um tempo. E aqui eu coloquei força média. Por que eu coloquei força média? Na verdade, a força aplicada, ela não tem nem sempre um comportamento linear. Às vezes a força que você aplica em um corpo, na verdade, em termos de colisões, que é o que a gente vai ver, né, cinto de segurança, a força, ela é uma coisa meio assim, ela não é sempre linear, ela pode variar. Para fim de vestibular, a gente não vai trabalhar com essa área, então por isso que a gente fala de força média. Você vai fazer uma média disso daqui. Alguns vestibulares vão pegar esse gráfico e vão deixar ele mais ameno, mais bonitinho. Vai falar que a força, nossa senhora, esse meu reto aqui foi vergonhoso. Isso porque tem linha guia. Vai falar que a força, ela pode ter um comportamento assim, por exemplo, pode começar do zero, subir e descer, vai transformar numa figura mais amigável, numa figura que a gente conhece mais. E é sempre, aqui eu coloquei força, segundo, vou colocar então aqui Newton, isso é o eixo do tempo. Então, seria mais isso daqui. A gente não vai se preocupar tanto em como calcular a força média. Eu vou querer relacionar, muitas vezes, esse gráfico que ele vai dar, já que uma força não é constante, com o impulso. Se você calcular a área desse gráfico, se você pegar a área desse gráfico e calcular base vezes altura, você vai multiplicar Newton vezes segundos. Então, na hora que você calcula, por exemplo, a área desse gráfico daqui, que você obteve, então, Newton vezes segundos, olha a unidade de impulso. Aqui, a força ela tem que ser calculada em Newton, o tempo em segundos. Então, a área desse gráfico é o impulso. Olha que bacana. Na hora que você calcular a área desse gráfico, você tem um impulso. Então, o impulso pode ser igual à área desse gráfico da força vezes segundo. Aí você fala assim, Léo, mas você acabou de falar da unidade de quantidade de movimento, pode ser Newton vezes segundos. Existe, então, uma relação de impulso e quantidade de movimento? Existe. Tem o teorema do impulso, aí eu vou falar no próximo vídeo. Mas aqui, esse gráfico também pode ser o gráfico da quantidade de movimento. A gente vai ver que não é quantidade de movimento, mas da variação da quantidade de movimento. Aí eu detalho no próximo gráfico, no próximo vídeo para vocês. Mas aqui essa relação você já vai ver. Você já viu que vai ter relação de impulso com quantidade de movimento. Aqui eu só apresentei as duas grandezas. E quando te falar de impulso, provavelmente você vai trabalhar com gráficos de força pelo tempo. Cuidado, não confunda força com deslocamento. Força e deslocamento te dá trabalho. Força vezes tempo te dá impulso. Então, fiquem atentos com isso. Então, aqui a gente tem a definição de impulso, que seria a força que você aplica, né? Empurrão que você aplica vezes o tempo. Então, quanto mais tempo você aplica aquela força, você está dando empurrão na pessoa ou no objeto aí,
mais intenso, não mais forte, mais intenso. E impulso também é uma grandeza vetorial. Então, todas aquelas regras de decomposição de vetores, eles voltam a aparecer aqui. Nos primeiros exercícios, não. Mas nos mais para frente, quando a gente vê assuntos de colisão, aí vai aparecer essas decomposições de vetores. Então, a respeito de quantidade de movimento, era isso que eu tinha para falar para vocês. Então, vamos fazer um pouco de exercício com essa teoria. E aí, no próximo vídeo, eu falo um pouco como unir esses dois conceitos.